Olá, pessoal! Eu sou a Priscila, professora de português. Estou aqui para falar hoje um pouquinho sobre regência verbal. Mas antes de falar, quero dizer que eu espero que todos vocês estejam muito bem, que vocês sigam felizes e animados e que vocês estejam aproveitando muito esse tempo de estudos dentro das casas de vocês. Então vamos lá, que hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre regência verbal. Quando eu te conto o título deste conteúdo, do que você se lembra? Pensa aí, regência verbal. Isso mesmo, você se lembrou do maestro, do regente de uma orquestra. O que o regente de uma orquestra faz? O regente, ele rege, ele manda. É ele que fala para os músicos como os músicos vão tocar os seus respectivos instrumentos. Se a nota vai ser mais alta, se a nota vai ser um pouco mais baixa. Ou seja, o regente é alguém que vai reger uma orquestra. E quando pensamos em regência verbal, nós pensamos nisso mesmo. Nós pensamos em verbos que regem um complemento ou não. Então vamos lembrar um pouquinho a ideia de objeto. Quando eu digo para vocês, os alunos compraram um livro. O livro é o objeto direto do verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? O livro. Em alguns momentos, esse objeto ele pode vir no formato de um pronome que ocupa esse espaço de objeto. Quando eu digo os alunos compraram esse se refere ao livro, certo? E aí, nós já revisamos neste ano que os pronomes oblíquos, eles exercem a função de objeto dentro de uma oração e nós temos algumas regrinhas. Eu disse para vocês que os pronomes oblíquos ou os as sempre funcionam como objeto direto e os pronomes le e les sempre funcionam como objeto indireto. Mas nós temos outros pronomes, tipo um me, um si. Esses demais vão se comportar de acordo com o verbo. Então, se eles estão vinculados a um verbo que pede um objeto direto, eles se comportam como objeto direto. Se eles estão vinculados a um verbo que pede um objeto indireto, eles funcionam como objeto indireto. Nós já revisamos isso. Se você ainda tem dúvidas, é bom que você consulte uma gramática para dar mais uma esclarecida nessas dúvidas. E aí, quando eu falo de regência verbal, nós precisamos nos recordar dos comportamentos que um verbo pode ter. Eu tenho 4 classificações do verbo. Então, vamos lembrar. O verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. O verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento, né? Ele é incompleto, ele precisa de algo para que o seu sentido fique claro. Só que ele não precisa de preposição, então por isso que ele é chamado de transitivo direto. O transitivo indireto é aquele verbo que precisa de um complemento. Ele também é incompleto, né? Ele busca a sua completude no mundo. Isso é tão filosófico, né, gente? Reflexões da Pri nesse momento. Então, o verbo transitivo indireto é aquele que exige um complemento, só que esse complemento precisa de uma preposição. Então, o verbo, ele pede uma preposição, ele rege uma preposição. E o verbo transitivo direto e indireto é aquele verbo guloso. Ele quer tudo só para ele. Ele quer as duas coisas, ele não se contenta com uma coisa só. É igual a mulher quando vai à loja e gosta de sapato e ela quer levar de todas as cores. Ela não dá conta de escolher uma cor só. É o verbo transitivo, direto e indireto, porque ele pede os dois complementos. Ele quer o objeto direto e o objeto indireto. Ele quer um complemento sem a preposição e um complemento com a preposição. Priscila, mas o que isso tem a ver com regência? Que você falou um tanto de coisa que a gente já sabe. Vou te contar agora. A regência verbal, ela vai analisar
o objeto que o verbo pede. Aliás, ela primeiramente vai refletir se o verbo pede ou não esse complemento. Se ele pedir esse complemento, ela vai analisar qual que é esse complemento, se tem a preposição, se não tem a preposição, quais são as preposições possíveis. E aí, a gente pode pensar assim, você deve estar pensando, você é muito inteligente, está articulando aí tudo na sua cabecinha e está virando e fala, Priscila, mas eu vou analisar isso de todos os verbos. Meu amor, muitos verbos você já conhece a regência de acordo com a norma padrão. Nós trabalhamos aqui neste conteúdo, né, intitulado Regência Verbal, palavras, verbos que podem gerar dúvidas, que podem gerar erros. Então, nós temos algumas listinhas, das quais eu vou falar daqui a pouco, mas antes eu vou te dar um primeiro exemplo para você entender direitinho. Então, vamos pensar sobre o verbo assistir. O verbo assistir que você conhece é o sentido 3 que está aí. É o verbo assistir no sentido de presenciar alguma coisa, de ver alguma coisa. Ele é transitivo indireto. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Assistir ao show. Nossa, que vontade de assistir a um show, né? Tomara que logo, logo a gente consiga. Enquanto isso, a gente vai assistindo a lives. Aposto que vocês passaram os últimos finais de semana assistindo a live do Gustavo Lima e assistindo a live do Jorge Mateus. Aposto! Então, esse assistir é um verbo com o qual nós já estamos acostumados, mas nós erramos muito. Muitas pessoas falam assim, eu assisti o filme, eu assisti o vídeo, eu assisti ao filme. Só que o verbo assistir, ele pode se comportar de maneiras diferentes. O assistir, ele vai ser verbo intransitivo quando ele tem o sentido de morar. Então, vejamos um exemplo. Muitos intelectuais assistem em Paris. Meu bem, aqui é morar. Esse em Paris é uma circunstância de lugar, é uma adjunta adverbial de lugar. Ai, que vontade de ir para Paris, né? A gente tá com vontade de viajar. Viajar é muito bom. Então, pessoal, muitos intelectuais assistem em Paris, moram em Paris. Esse verbo, ele é intransitivo. Um outro sentido muito desconhecido por vocês, apesar de que vocês vão entender a lógica, o verbo assistir, ele tem um valor de ajudar. Quando ele tem esse sentido, significado de ajudar, ele é transitivo direto. O médico assistiu o paciente. Pensa aí, assistência médica. Perceberam a correlação? Então, vejamos, o médico assistiu o paciente. O médico ajudou o paciente. Aí, você que é muito esperto, tá aí pensando assim. Então, quando eu falo, ou principalmente quando eu escrevo, eu assisti o filme, eu estou falando que eu ajudei o filme? Exatamente, isso mesmo. Olha a asneira que você está falando. Agora, você não vai falar mais asneiras. Você aprende com a Pri e não passa vergonha. Então, pessoal, o verbo assistir, ele tem 3 sentidos diferentes de acordo com a sua variação de transitividade. Pensando, então, nessas possíveis regências, nós temos quadros, listas e tabelas. Como que essas tabelas funcionam? São dados para vocês os verbos e eu tenho as colunas ligadas às possíveis transitividades. Em cada uma das colunas que você está observando, o verbo ele está encaixado de acordo com o seu uso, né? Eu repeti e eu assisti para você entender. E aí, pessoal, como que vocês vão estudar isso? Vocês podem, por curiosidade, até dar uma olhada aí
nas listas, mas é óbvio, é claro que você não vai conseguir guardar tudo isso de uma vez. Como que você vai fazer? Você vai estudar todos os dias 2 verbos. Todos os dias você vai se preocupar em aprender 2 verbos. Assim, você vai dar um tempo para sua cabecinha, para os seus neurônios fazerem todas as sinapses necessárias. Depois que você dormir lindamente, você vai conseguir aprender todos os verbos à medida também que eles forem aparecendo nos exercícios, à medida que nós vamos utilizando os verbos, você vai fixando e aprendendo a regência de acordo com a norma padrão. Galera, então fica aqui essa introdução sobre regência verbal. Vocês vão ir acompanhando o meu podcast, que nele eu vou dando várias dicas sobre alguns desses verbos que realmente nos causam um pouquinho de dor de cabeça, mas agora vai ficar super fácil, porque comigo tudo fica fácil. Pessoal, um super beijo no seu coração. Não se esqueça de que português é com a Pri. Um beijo!